Olá, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada, que você pode encontrar na Amazon, na Livraria Nobel de Sorocaba, com o autor e proximamente em novos pontos físicos que eu informarei aqui. Hoje, esta é mais uma edição do programa Pense Comigo, aqui incorporado ao Estúdio 48 Podcast. O convidado de hoje é o jornalista e escritor Davi de Amatis. Ele é muito conhecido no meio jornalístico, nas redações de jornais de Sorocaba, é muito querido, tem muitos amigos, muitas amizades e tem muitas histórias para contar. Davi, e aí, como é que vai? Muito boa tarde, obrigado, gostoso estar aqui, parabéns pelo programa, é um sucesso o seu, Araújo, Lucas, vocês estão de parabéns pela iniciativa e eu humildemente agradeço e posso para poder contribuir com alguma coisa. E agradecemos a você ter aceito o convite, tá? Lucas, muito agradecido, Davi. Tuas ordens. Tudo bem, Araújo? Eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer ao Davi por estar aqui hoje. Muita história no jornalismo aqui. Que nem eu falei na última entrevista, Davi, um dos nossos objetivos é trazer todos que trabalharam, grande parte que trabalhou na redação do Cruzeiro. Porque tem muita história lá. Então, um dos nossos objetivos é trazer o pessoal aqui. E eu queria agradecer também a sua audiência, agradecer a produção Pudim ao Leandro. E dizer aqui que nesse dia 16 de setembro está um tempo assim que eu considero perfeito, não está nem tão calor, nem tão frio, né, Araújo? Está um tempinho assim que eu adoro, assim. É lógico assim, eu não gosto de muita chuva, porque se chover muito forte aqui em Sorocaba... Mas falta chover, tá precisando. Mas chover fraquinho, porque se chover muito forte em Sorocaba aqui, alaga tudo, a cidade vira um conjunto de arquipélagos. E também fazer muito calor é ruim também, então esse tempo está perfeito. Então eu queria convidar você também a seguir as redes. Você que está na audiência, a seguir as redes do Pense Comigo, do Estúdio 48, a se inscrever no YouTube do Estúdio 48, deixa o like, comenta, compartilha, comenta no chat aqui, ajuda a engajar o canal. E é isso, vamos para o podcast aqui, muita história no Pense Comigo aqui, o seu podcast literário, podcast de jornalismo e de todas as áreas que a gente traz os convidados aqui. Muito obrigado e vamos para a conversa. Davi, você é pós-graduado em língua portuguesa pela Faculdade Barão de Mauá, você é pós-graduado em literatura portuguesa em 2019 pela Faculdade São Luís. São estudos complementares, você também é graduado em jornalismo e comunicação pela Uniso. Estudamos na mesma classe e a sua vida de repórter também equivale a uma faculdade. Muito obrigado, muito obrigado. Mas, assim, pelo que você viveu, pelas emoções que você viu, pelas histórias que você testemunhou e contou em texto e em fotos, e pelo que você aprendeu por todo esse caldo de histórias que significam um campo vasto de aprendizagem. Verdade. Então, como é que tudo começou na sua vida de repórter? Eu gostava de escrever, eu era leitor de João Antônio. Eu gostava dos contos dele e eu tinha sonho de escrever como ele, o conto urbano e da vida marginal na cidade. E eu tinha feito uma seleção de contos que eu pretendia na época publicar um livro. Mas eu encontrei o José Carlos Finezinho, na rua, na Praça Central lá, em frente ao gabinete de leitura. Eu era frequentador do gabinete. Eu vi o Finez, fui falar com ele. Falei, Finez, como é que você entrou no jornalismo? Como é que você faz isso? Eu gostaria de fazer. Isso daí era, acho que era ano 81, 80, por aí. Daí ele falou assim, você gosta de escrever? Eu falei, eu gosto. Você gosta de ler? Eu falei, gosto. Ele falou, então pegue seu material, leve para o editor, vê se ele aceita, se é o caminho. Daí eu peguei a coleção de contos que eu tinha e levei para o Fernando de Luca, do Diário de Sorocaba. Falei, Fernando, eu gostaria de publicar esses contos aqui, tem espaço no jornal aqui? Ele falou, deixa o conto aqui comigo que eu vou analisar, depois eu te respondo. No dia seguinte ele me chamou, ele gostou dos contos e falou assim, olha, para contista, para espaço literário aqui vai ser difícil, mas eu gostaria de aproveitar a sua capacidade, seu talento para repórter. Você não gostaria de escrever sobre a reportagem policial?
Eu vibrei com a proposta. Eu falei, tá no meio caminho do que eu tô querendo fazer. Daí foi assim, comecei no diário em 81 daí. E como é que foi fazer as primeiras matérias? Assim, você tinha que ir na polícia ver os boletins de ocorrência? Ou ficava sabendo das coisas, assim, de orelhada, quero dizer, de ouvir, né? Como é que era a rotina? A rotina era, eu ia naquele tempo, em 81, acho que tinha 3 ou 4 distritos policiais, mais a delegacia central, seccional e a regional. Então eu percorria as delegacias. E no diário a gente era guerreiro, porque tinha que trabalhar de ônibus. Ia nos distritos para lá e para cá de ônibus. E mesmo assim, a gente garimpava boas histórias, dava furos bacanas, porque a gente fazia com muita paixão. Muito gosto por escrever aquelas histórias. Sim. Se bem que a linguagem que era diferente. A linguagem era toda cheia de clichê. Em 81 a gente ainda estava saindo estava próximo do fim da ditadura, e havia muitos jornais populares que ainda mostravam cadáver em cima da mesa, e havia muito preconceito. Por exemplo, um preconceito achar que o bandido está sempre na favela. Mas a linguagem policial também era muito cheia de clichê. E de detalhes escabrosos também, que são dispensáveis, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer notícia policial, tinha uma ocorrência de assalto, por exemplo. João assaltou Antônio. O jornal fazia assim, João, abre parênteses, residente na rua João de Camargo, 71, atacou o pedreiro Antônio na rua Brigadeiro Tobias. E ele punha o endereço da vítima, punha o endereço copiava integralmente o boletim de ocorrência. Essa contribuição eu fiz, acabamos com isso no Diário de Sorocaba. O José Benedito e o Eliel Ramos Maurício, que eram meus orientadores, e o Eliel hoje promotor de justiça, o Benedito está aposentado, grande história do jornalismo sorocabano. Eles me incentivaram. Já faz muito tempo que era para ter feito isso, Davi, toca adiante. Essa foi a primeira eliminação que eu fiz. Ou seja, era uma preservação da vítima que foi... que caiu em uma situação e, eventualmente, ninguém sabia se era culpado ou não. Ela não podia ser culpada e identificada, né, pelo jornal. E mesmo acusado, exatamente, e mesmo do acusado, porque não basta ser acusado no boletim de ocorrência para se chamar alguém de bandido, de assaltante, isso, aquilo. Até porque o boletim de ocorrência pode conter erros. Geralmente contém. É que não tem o processo ainda, o cara não foi formalmente acusado e condenado como bandido, então... E a identificação, além de expor, podia colocar a pessoa em risco, né? Poderia, então. Não podia condenar o cara só porque foi no boletim e já condena, né? Precisa ter todo um processo. E no Diário de Sorocaba, geralmente, é onde se iniciavam os jornalistas naquela época, né? Por isso que eu procurei o Diário, que ele tinha fama de ser a escolinha de jornalismo. O Araújo também começou lá, né, Laca? Comecei lá em 87, em abril de 87. Fazer uma analogia. Quem me contratou foi o Walter De Luca. Walter. Fazer uma analogia aqui é como se fosse a malhação pros atores, né? Iniciava assim no Diário de Sorocaba para assim, começar a aprender lá, para daí entrar nos outros jornais maiores, né? Foi. Exatamente. E foi lá que eu conheci o Davi. Eu não lembro quando eu conheci. Quando eu te conheci, você já estava no Cruzeiro já. Estava no Cruzeiro. Foi quando eu entrei no Cruzeiro, em 87 também, que a gente se conheceu e tinha uma equipe grande, né? Uma equipe boa. Boa, era uma delícia. Eu fechava uma página por dia de notícias policiais. Contava com coisas que vinham das agências de notícia também. No Cruzeiro, eu digo já. Mas eu era obrigado a todo dia fechar uma página com noticiário local e noticiário que vinha pelas agências. E você era animado com as notícias, né? Quando pintava alguém, alguma notícia assim, que prometia ser quente, você saía, eu lembro que você saía animado para a rua, atrás das informações. Não, eu vibrava com a notícia. Eu vibrava com a notícia. Lógico que era importante informar o público o que estava acontecendo. É de salientar, por exemplo, um assassinato, uma morte, claro. Mas, uma vez ocorrido, eu acho que temos a obrigação de contar, de publicar. Por exemplo, uma revolta que houve no Mineirão,
Era cadeia já masculina, de adulto, porque antes foi FEBEM, né? Depois é FEBEM, que hoje mudou de nome também, isso daí. Essa entidade, não é FEBEM, mas Fundação Casa, né? Fundação Casa. Mas lá houve uma revolta com 13 mortos. A polícia reagiu à fuga e matou 13 presos. Quando foi 4 horas da manhã, alguém me liga em casa para informar. Daí eu chamei, não encontrava fotógrafo naquela hora para ir, eu chamei o meu editor, o nosso editor, o Sérgio Coelho. O Sérgio Coelho falou assim, me espera aí que eu estou indo, eu vou ser seu fotógrafo. Daí o Sérgio Coelho fez a foto e eu fiz a matéria. Que marco na lembrança, na recordação, não? Geralmente para fazer assim, é uma notícia trágica, mas marcante. Todo repórter de polícia quer fazer. Não só de polícia, todo repórter quer fazer uma matéria dessa. Geralmente fazer uma matéria ia 3 pessoas, né? O repórter, o fotógrafo e o motorista, né? E o motorista. Mas aquela lá, eu acordei o Pinga e ele falou assim, estou passando aí, você é o seu fotógrafo. Eu falei, que bom, maravilha, vamos lá, chefe. Parecido com uma rebelião que eu tenho na minha recordação também. Isso foi em Franco da Rocha, numa prisão também. O resultado foi trágico também. 10 mortos, 3 degolados. Uma coisa terrível. Terrível, terrível. Para chegar lá, era uma noite de domingo, estávamos eu e o motorista. A gente ouviu um tiro numa placa. O difícil de ouvir um tiro é que se você está na mira, quando você ouve já foi acertado. O som parece que chega depois, né? O ruído do tiro, entendeu? Então felizmente, aquele tiro que nós ouvimos, enquanto a gente procurava a prisão, foi só um susto. Mas foi um susto que fez a gente correr do local. Aí acabamos achando a cadeia lá onde estava a rebelião e aquela mobilização de desespero de parentes, de policiais, o que vai acontecer, de fumaça, né? Porque aí começam a queimar colchões, né? E foi difícil, foi complicado. Mas esse resultado só foi no dia seguinte. Esse foi mais tarde do que ele está falando, foi em 2003 em São Paulo. Na verdade, na cidade de Franco da Rocha. Você trabalhava no Estadão nessa época? Com relação a rebeliões assim, hoje não acontece tantas rebeliões que nem antigamente, né? Lembra da delegacia da General Carneiro, como aconteciam movimentos, rebeliões? Era superlotação. Era terrível ali. Terrível. Não é só aqui, era uma realidade brasileira, né? Onde cabe 20 presos, tinha 80. Você tem a impressão de que depósitos humanos, né? Você tem a impressão de que mudou isso ou não? Pelo menos diminuíram como eu me desliguei da reportagem policial, mas pelo que eu leio, há um mito, não sei se corresponde à verdade, de que o PCC controla dentro das cadeias. Há estudos que dizem que onde há o PCC dentro da cadeia, um preso não dá um tapa no outro sem a licença do PCC. Então, por quê? Porque a paz dentro do ambiente é favorável aos negócios dele. Então, disciplina e mantém a calma. Porque diz que antes do PCC era governado por facções, né? Facção da Zona Leste, da Zona Sul. Então, era muito, o clima assim, era muito mais quente, era muito mais tenso, né? Daí veio o PCC lá, colocou uma certa ordem, né? E não tem mais rebelião, mais morte que nem tinha antigamente. Por isso que o mando era do mais forte, né? Por isso a lei do mais forte. Agora o mais forte, mas com disciplina, com hierarquia dentro do crime também. E entre as histórias que naquela época você viu, foi uma história de animais. Também. Como é que foi? Você pode contar essa história ou não pode? Como é que foi essa história? Eu tenho um projeto que você me incentivou até de escrever um livro fazendo ficção com base em fatos reais, em fatos, se é fato é real, com histórias reais. Por exemplo, tem uma história da Égua Luna, por exemplo, que foi uma história que explodiu em todo o Brasil. O Fantástico mostrou que era na Avenida General Carneiro havia um comerciante que tinha uma égua branca de olhos azuis, que ele dizia ser de raça nobre. E vizinho dele havia um pangaré, um senhor lá que tinha um pangarézão. Um dia o pangaré invadiu a cerca, quebrou a cerca do vizinho e cruzou com a égua dele. A égua ficou grávida.
Daí, ele foi na polícia reclamar do vizinho, dizendo que é o seguinte, que a égua nobre, por ser nobre e ter cruzado com Pangaré, perdia o valor, era desvalorizada a égua. E ele pedia indenização do vizinho dele. Mas daí foi na delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, a doutora Cássia, falecida doutora Cássia, gente muito boa, que era muito atenta também à imprensa, ela falou assim, ó, Davi, tem um fato aqui que eu julgo extraordinário e que ninguém se interessou por ela. Falei, eu não vi, senão, o que é? Ela falou assim, olha, lê esse boletim aqui. E daí, faz favor, Davi, leva para o Marvadão também, que eu sou fã dele. Ela queria que o Marvadão contasse aquela história também. Daí tocaram o processo, foi na justiça, fizeram um laudo, a justiça determinou um laudo para verificar a nobreza da égua. No fim, a nobreza não era nobre nada, ela era uma égua albina. Tão Pangaré quanto outro Pangaré. Daí rolou uma história também de que o dono da égua, por conta disso, decepcionado, quis matar a égua. Daí rolou uma outra história de que a Xuxa queria comprar a égua para salvá-la de ser morta pelo proprietário. E daí, mas não aconteceu essa venda e a história morreu. Morreu naquele momento. E daí eu ficcionalizei isso, fiz um conto que agora eu, inclusive, vou pôr no concurso da Flausa para concorrer. Não deveria ter dito isso, né? E o título dele? Não, pode dizer, não precisa ser inédito, né? Não. Pela regra do concurso. Pode dizer. O amor além da cerca. Pô, exato. Exato o título. Mas eu não vou contar o fim da... Porque ao ficcionalizar eu estendi a história um pouco mais, com isso fantasia nela. E colocou um fim legal, assim. Um fim bacana. Que eu não vou dar... Não vou contar o fim para não estragar quem vai... Não deu spoiler do desfecho. Do meu desfecho. Você acha que a profissão de repórter, ela é mesmo uma oportunidade, assim, um laboratório, repertório para ser trabalhado em ficção? Tem muito. Um Brinde ao Nada, por exemplo, é uma história maravilhosa. É uma história que nasceu de uma reportagem. De uma história real. A origem dela foi de uma reportagem. De uma reportagem, E eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, assim, com pessoas idosas, que meus avós, meus tios, e eu tenho uma senhora, a Carminha, mãe da Marilda Correia. Eu conversava muito com ela, era minha amiga. A Carminha me contava histórias, por exemplo, de quando ela morava em Itapetininga, ela lavava roupa num riacho de Itapetininga. Com a mãe, ela criança, ela ajudava a mãe dela a lavar roupa no riacho. E um dia ela pisou num sapo venenoso, o sapo esguichou veneno na perna dela. Depois, já idosa, com 80 e poucos anos, ela estava com a natural da vida, com a vista embaçada. Mas ela reclamava do sapo que teria atacado o veneno nela em 86. Quando ela era adolescente, ajudando a mãe, criança, aliás, ajudando a mãe no riacho. Então, eu escrevo essa história do sapo também, que eu não vou dar spoiler para não perder o sabor. É uma história também inspirada em fato real e que virou ficção. Virou ficção. Na ficção, a Vindicina fica devendo essa resposta para Carminha. Eu só não vou contar como, mas fica a dúvida. Carminha, por exemplo, ela contava com muita alegria uma história seguinte, de um macaquinho. Ela foi ser empregada doméstica numa fazenda em Capão Bonito, e era um casal de dentistas, e o casal tinha um macaquinho, o macaquinho chamava Raimundo. Daí ela que era criado como se fosse um animal doméstico. E ela se deu bem com o macaquinho também se identificou com ela, viveram uma história legal dele, assim. Só ela, por exemplo, podia alimentar o macaquinho, dar banana para ele, da alimentação. Outra pessoa que fosse dar, ele atacava. Outro aspecto de viver, de fazer reportagem policial, é o de passar por situações de risco. Você viveu alguma história de risco que pode ser contada? Vivi, mas você sabe que eu não tinha consciência do risco. Hoje eu não teria coragem de fazer. Por exemplo, porque
a dificuldade de ser setorista da polícia, que você fica 5, 3, 4, 5, 6 anos, acaba criando empatia com alguns delegados, com investigadores, e às vezes você vai ter que escrever uma história que não é muito digna. E daí a dificuldade de você denunciar um policial, por exemplo. Eu já fiz denúncia de roubo de carro que teria sido recuperado por um distrito policial, e a professora que foi vítima do furto do Fusca dela foi reclamar no distrito porque ela fez investigação própria e descobriu o ladrão, o suposto ladrão, ela acusava o ladrão. E ela foi no distrito reclamar, o distrito estava tendo uma festa. No meio da festa estava quem ela suspeitava de ser o ladrão. E daí eu escrevi essa história e tinha pessoas que eu considerava que amigas já, inclusive com relacionamento quase familiar. E eu escrevi a história sem saber que essa pessoa estava envolvida. Então é dolorido. E depois, no dia seguinte, como é que você volta no distrito para poder trabalhar? Então tem essa dificuldade. Mas daí já aconteceu, por exemplo, eu fiz uma reportagem que do governo Panunzio, de uma empresa que superfaturou asfalto no Parque Manchester. Não lembro o nome, mas acho que é Parque Manchester mesmo. Daí, no dia que deu um rebu e teve inquérito policial. Era uma empresa chamada Copacol, não? Não lembro o nome, isso foi em 80. Copacol acho que era outra história. Era outra história, era de gente de Sorocaba mesmo. Daí, no primeiro dia que a polícia começou a trabalhar e eu vi o empresário, eu tinha recebido ameaças. Daí era o Carlos Maria, o editor. O Carlos Maria resolveu, até para me proteger um pouco, me amparar, mandou outro repórter. Mas o Romildo era o fotógrafo e ele foi sozinho, depois o fotógrafo veio o repórter. Tocaram o carro em cima do Romildo. O Romildo pulou na calçada e escapou do atropelamento. Eles confundiram o Romildo comigo, acharam que eu era o repórter. O Romildo era o repórter. E ele escapou. O Romildo conta essa história bem legal. Puxa, existe essa tensão também, né? Dependendo do caso que você cobriu e divulgou, e dependendo das pessoas que são suspeitas do problema, né, da crise contada na história policial, existe essa tensão também, né? E ela você acaba tendo assim, uma preocupação a mais, né? Você tem a preocupação de fazer bem o dia a dia, que já é pesado. É pesado. Cheio de surpresas, né? E aí você acaba, aquele caso fica te martelando na cabeça, né? Muito complicado. Eu gostava, eu não dava bola, para a verdade. Eu ficava preocupado, mas não ligava muito, porque eu tinha que trabalhar, tinha que fazer. E eu estava com minhas filhas gêmeas, estavam nascendo em 86, por exemplo, 88. Foi um período de grandes histórias que eu vivi. E eu me preocupava com as minhas filhas, mas fazer o quê? Tinha que tocar a vida adiante. E nessa época você já trabalhava no Cruzeiro, já, né? Trabalhava no Cruzeiro. E o Cruzeiro naquela época dava bastante espaço para essas histórias. Né? Então, como disse... Tanto o Cruzeiro como o Diário de Sorocaba também dava muito espaço. Era famosa a página 8 do Diário. Do Diário, o Diário expunha na frente, na sede dele na Rua da Penha, tinha um painel que ele expunha a página policial. A página policial. Fazia fila lendo lá. Nesse período de 86 a 88, não lembro o ano direitinho, por exemplo, houve uma chamada Guerra da Marginalidade em Sorocaba. O título, se eu não me engano, foi o Finês quem deu, eu era o repórter. E era um período tenso, havia frequentes tiroteios, havia morte, houve tiroteio na rua, numa escola no Vila Angélica, que a minha falecida mulher até era professora. Os bandidos trocavam um tiro na Rua Ipanema e atravessaram o terreno da escola. Os professores agitados colocaram as crianças todas. O professor de Educação Física fez toda a criançada deitar no chão, na quadra. E na sala de aula, a Teia, por exemplo, fez os alunos se abaixarem.
Depois a escola ficou marcada de tiro até no Nossa, alto. que tensão. Assim. E nesse período aí, tinha, depois se verificava a morte, mais tiroteios e depoimentos que ocorriam da polícia investigando o caso. Criou um tempo considerável essa história, eu não lembro quanto, mas virou uma novela, porque sempre havia novidade, sempre havia atenção. Daí um dia um eleitor liga na praia, e ele ia para a praia, me ligou na redação do jornal, queria falar comigo. Passaram o telefone para mim, ele falou assim: o senhor que é o repórter que está escrevendo essa história da marginalidade? Eu falei: sou. Falou: olha, é que a minha família vai para a praia, eu estou viajando, eu gostaria de saber que vai sair amanhã. Não tinha internet naquele período, né? Tem alguma novidade amanhã, alguma sequência dessa história aí? Falei: tem, e contei para ele. Nossa, ele ficou super agradecido. Ele falou assim: eu estou colecionando as suas histórias. E os jornais tinham um espaço naquela época, né? Porque você mesmo lembrou, não tinha concorrência das redes sociais, não tinha internet, só era televisão e jornal e rádio, né? Então as histórias eram muito lidas, os repórteres ficavam conhecidos. Eu lembro que você era um repórter policial muito conhecido naquela época, né? Era muito gostoso. Um dia, na igreja, uma senhora me falou assim, lembrando o passado, ela me falou assim: era gostoso, Davi, por onde a gente olhava, eu ouvia seu nome. Porque um período eu trabalhava na Rádio Metropolitana e no Cruzeiro. Então repercutia muito o meu trabalho. Ela se expressou dessa forma: para onde a gente olhava, eu ouvia seu nome. Também trabalhei na Rádio Metropolitana. Eu lembro. Davi saía na rua, as pessoas já reconheciam já. Já era muito. E conhecido do meio policial também, né? Os policiais sabiam quem eram os repórteres. Os repórteres setoristas, né? A gente fala setorista de polícia. Conhecia. E você, de repente, um dia pediu para sair dessa rotina de reportagem policial para fazer outras matérias em outras áreas das seções do jornalismo, né? Em outras editorias, principalmente editoria de cidades. Por quê? Você cansou da reportagem policial? Não, porque ou queria novas oportunidades? Antes do Davi responder, no diário você ficou só na parte da policial, né? Só polícia. Daí depois você saiu de lá, foi pro Cruzeiro. Na parte policial, daí no Cruzeiro, daí você foi em outras áreas. Daí que lá tive a oportunidade de fazer outras coisas. Eu fiquei um pouquinho na geral, fiquei um pouquinho de arte. Ah, entendi. Então foi a partir do Cruzeiro, você começou lá no policial, mas também teve a oportunidade de ir em outras áreas. Né? E foi bom, né? Eu vi que você gostou naquela época também. Quando o Ulisses estava lá, nós começamos uma história de uma pauta interessante, que era contar histórias dos bairros. Era o editor Ulisses Alves de Souza. Isso. Da Ulisses deu essa oportunidade. Eu inaugurei esse caderno. Ronda nos bairros. Ronda nos bairros. Então eu tive a oportunidade de inaugurar e trabalhei com isso daí há algum tempo. Eu sempre gostei de contar histórias. Que mesmo compromisso de quando você narrar alguma coisa que se aproxime da verdade, denotativamente, dá para você contar a história, você criar um desenvolvimento tal que pareça que está fazendo literatura, mas está fazendo jornalismo. Então eu gostava de contar essas histórias, resgatar coisas do passado, por exemplo. Na história da Vila Hortência, por exemplo, eu fui buscar a história do Quinzinho para contar a história do bairro. Então é gostoso. E nessa busca, como repórter, eu vejo como meio caçador de histórias, assim, né? Onde tiver histórias, a gente vai atrás, e levanta, e conta. Então, você também, como você falou, demonstra um gosto muito refinado com a literatura, com a ficção, especialmente com a categoria dos contos. Exatamente. Então, e você tem entre os seus ídolos literários o João Antônio, né? João Antônio, O João Antônio que é um escritor também que tem, por sua vez, como ídolo literário o Lima Barreto, que Exatamente. conta histórias assim do povo, populares, com personagens que são populares, são gente como a gente, e vivem suas histórias, suas dificuldades e seus sonhos.
E o João Antônio traz esse povo para os contos dele, né? Você gosta muito do... Eu gosto muito para São Paulo, tanto que eu imaginava poder escrever como ele um dia, imagine. Ah, e você tinha até o... Essa daqui foi uma edição especial que teve dos contos do João Antônio, e na ocasião a editora lançou esse caderninho aqui, que ele tinha mania, ele tinha o hábito de andar com um caderno de anotações. Como ele escreve as histórias de periferia, da marginalidade, do populacho, ele gostava ele anotava todos os clichês, todas as gírias, para ele poder usar no trabalho dele depois. Então ele ia no bar, ficava observando as pessoas, como elas falam, como os bandidos, os malandros falam, a gíria que eles falam. E, por exemplo, uma bem comum, 38, é o revólver 338, calibre 38. Os clichês, atear fogo às vestes, que era contado muito em histórias policiais naquele período. Então essa gíria do 38 ele que criou? Não, era do povo, da linguagem popular. Ele usava. Ele usava, ele andava com o caderninho e anotava o linguajar do povo nas ruas. Entendi. Só para citar 2 livros famosos dele, Malagueta, Perus e Bacanaço. Que virou filme. Virou filme com... Eu lembro com aquele ator, Lima Duarte era um dos atores. Eu não lembro os outros 2 atores, mas Lima Duarte era um deles. Isso. É um filme que conta a história de três amigos que saem pela noite de São Paulo, entrando em bares, bilhares, bebida e muita conversa e muita sinuca. Muita sinuca. Ele tinha um gosto especial por isso. E nada acontece e tudo acontece, porque tudo que acontece é aquela vida deles, aquela rotina, sem destino, sem rumo, e vão vagando. Eles existem mais do que vivem, né? E é assim, é a vida de pessoas pobres que não têm, às vezes perdem o rumo, né? E ficam vagando enquanto encontram empregos ou empregos temporários, né? E tem um conto chamado Afinação na Arte de Chutar Tampinha. Tampinha, exatamente. O cara que ficava se aprimorando no chute de tampinha. Isso faz um paralelo que eu me lembro agora com outra coisa. Eu trabalhava na prefeitura de Sorocaba, no período, na assessoria de imprensa, e daí houve uma história que eu julguei extraordinária. Embora até possa esconder um pouco de preconceito aí, mas no conceito comum, o jogo de xadrez, por exemplo, é para quem é? Para a elite, para gente que pode se dedicar a uma coisa de luxo, assim. Daí nos jogos escolares daquele ano, quem ganhou foi uma escola do Abiteto. Jogou contra uma história de escola de elite, que não vou falar o nome porque não lembro qual é a escola, mas não falava. Mas eu vibrei quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, ganharam no xadrez, ganharam na dama, que lindo. Ao invés de simplesmente fazer um comunicado burocrático e mandar para a imprensa, que é o release, de forma burocrática, eu resolvi ir atrás da história, sair da assessoria de imprensa, que não era muito comum, e fui no bairro conhecer essa história aí. E aí a história era melhor do que a encomenda, né? A história era melhor. Mesmo, porque... Daí uma professora me falou assim, Davi, eles não têm muita opção aqui, então eles já passam a jogar o xadrez o dia inteiro, são craques. Olha, que beleza, não? E compensava a pobreza. Um dos jogadores mora nos Estados Unidos hoje. Saiu do Abiteto e foi morar nos Estados Unidos. E de grande talento o menino. Mas o que me tocou no momento foi aquela escola vencer a escola de elite no xadrez, que é um jogo tido como de elite. Daria um outro conto essa história, hein? Outro conto. É uma história surpreendente, como assim... E lá na escola era tão problemático. Bom, como faz mais de 20 anos, acho que eu posso contar essa história. Era muito faminto. Tinha aluninho e a escola era cercada por arame, não era arame farpado, aqueles triângulozinhos assim. Alambrado. Alambrados, isso. Alambrado. Daí, como era uma região pobríssima é boa, hein? Muito pobre. Muito carente, como muito a gente carente. diz hoje.
Tem aluno, por exemplo, que ia comer a merenda, deixava um pedaço de carne ou a fruta da merenda, ele passava escondidinho para o irmãozinho que vinha na escola buscar comida, rapaz. Dá vontade até de chorar de saber um negócio desse. Ele não comia, por exemplo, a banana, ou comia um pedaço da banana e passava o resto pro irmãozinho dele que vinha no alambrado. No alambrado. Que tinha espaço, né? Tinha espaço. Que coisa, não? Que coisa, né? Que Brasil, não? Isso é a desigualdade, né? Desigualdade. Enquanto Você lembra as escolas de lata, lembro. O sofrimento que era para os alunos terem aula no verão, aquilo? E essa desigualdade continua. Continua. Se a gente anda a caminhar por aí, a gente encontra essas histórias. Encontra. Que o jornalismo não vai mais atrás delas, né? Não vai. O jornalismo ficou diferente, né? Ele se elitizou, me parece. Com raras exceções, essas histórias não são mais contadas. Não vejo, pelo menos, não encontro. E seria uma diferença assim do jornalismo de hoje para o jornalismo dos anos 80, 90, né? Seria uma das diferenças que mudou muito, né, de lá para cá. Tinha uma mania de... Toda a história é humana, mas a gente considerava a história humana aquela mais aprofundada, mais extensa. Lembra disso? De sentimento, como essa da escola que você acabou de contar. Uma vez eu escrevi, acho que no Diário de Sorocaba, essa história aí, um policial pegou e falou assim, Davi, tem uma história bacana. Você vê que tem sensibilidade especial também no lado policial que... Tem, com certeza. Que colide não, que agrega o trabalho da gente com a informação. Ninguém quer saber do furto de bicicleta, por exemplo. Mas eu fui atrás conhecer a história da bicicleta. Família pobre, muito pobre, o menino chorava por causa de bicicleta. O pai começou a comprar pedaços de bicicleta, comprou um quadro de bicicleta, depois comprou as rodas e foi comprando e montou com sucatas a bicicleta. Daí ele deu um trato, a bicicleta ficou linda, ficou bem colorida, E quando o menino perdeu, aquele era todo o patrimônio dele. Quando o menino perdeu, imagina a dor que é perder uma bicicleta construída pelo próprio pai, num dos modos como o pai construiu a bicicleta, deu para o menino e o menino perdeu. Não, perdeu no roubo, roubaram. Roubaram a bicicleta. Roubaram a bicicleta dele. Que história triste, Deus do céu. Né? Roubaram então, mas a bicicleta é tipo a vida dele. Lembrou, é uma outra história lá, mas lembrei do filme Ladrões de Bicicleta, um filme italiano, do neorrealismo italiano também, lindo filme, lindo e triste, né? Puxa, isso aí podia ser uma história do mesmo nível. Então treina o olhar da gente, a polícia. Olha, que história, um outro conto também. Dá um outro conto. Tem uma história do Dr. Armando, infelizmente eu não vou lembrar a história dele aqui, muito humana, muito sensacional, rapaz. Havia um motorista de entrega de botijão de gás, de venda, entrega e venda. E ele estava na Vila Helena, daí ele chamou a polícia dizendo que foi assaltado. Daí os policiais chegaram, o cara é boa gente, não era bandido. Ele, 2 minutos de conversa, já descobriram que era mentira dele. O policial falou assim, conta o que aconteceu, fala a real aí. Daí ele contou, ele falou, não fui assaltado mesmo, não fui roubado, o dinheiro está em casa, está no banheiro, assim, está escondido. Era, tipo, a quantia equivalia hoje a R$800, R$500 por aí. Mas por que você fez isso? Ele falou assim, eu devo na padaria... Como sou amigo do dono da padaria, pelo menos o pão ele me fornece de graça diariamente, porque eu tenho 2 filhas pequenas. E na farmácia eu devo, ele já não dá nem remédio mais, eu estou precisando, minhas filhas têm tuberculose. Então, com aquela dificuldade, ele bolou o assalto, mas não sustentou a história dele. Daí levaram para o distrito, o doutor Armando estava de plantão. O Armando, que hoje já é aposentado, já pode contar a história também, faz mais de 30 anos isso, falou, Davi, esquece a história aí, não escreva nada, eu não vou dar flagrante no cara. Ele mandou checar a história, mandou um investigador dele, acho, parece, não lembro o nome do investigador, foi checar a história do rapaz e era verdade. A esposa doente, os filhos doentes, passando fome, o cara da padaria confirmou que ele passava fome. Ele comia pão, tinha pão para comer.
Puxa vida, que E história. a farmácia já não podia dar mais remédio, porque do tanto ele devia tanto que ele não tinha mais crédito lá. Só me confirma, por favor, o início, para eu entender. Ele tinha R$ 800 advindos Das entregas das dele. entregas dele, tá. A entrega dele. Aí- Ele se aí- levou para casa, Aí ele levou para casa R$ 800, tá. escondeu e disse que tinha sido assaltado. Porque para com isso justificar a perda da mercadoria e ficar com dinheiro. Não, Essa a dúvida minha. Ele disse que os R$ 800 dele tinha sido levado pelos ladrões. Ah, tá. E não havia ladrão na história. Ele escondeu o dinheiro que ele pretendia usar para comprar remédio depois. E esse dinheiro adivinha da venda das mercadorias. Dos botijões de gás. Tá, do botijão de gás. Que história, Daí hein? o doutor Armando não deu flagrante para ele. Falou assim, Davi, isso daí não vai ser... Não sei como vai ser compreendido lá fora, melhor não publicar, não dar nada, isso, aquilo. Esquece esse flagrante aí que eu não vou dar. Chamou os policiais e falou assim, tem uma outra história Mas você não aqui. publicou essa história? Ou publicou? Não, eu publiquei depois uma crônica, mas sem dar os nomes, quando eu era cronista do jornal Que é Bom uma- Dia, 2000. Porque é uma grande história também, essa é uma do grande botijão de história. gás. né? E daí, ele não deu flagrante e a empresa ia mandar embora o rapaz por justa causa. O próprio delegado conversou com o gerente e falou assim, você faz questão de mandar esse cara embora? A situação dele é esta. O gerente falou, eu já comuniquei a sede da empresa e a ordem é mandar embora sem justa causa. Ele falou, mas você faz questão de fazer isso com o cara? O gerente falou, não, esse cara trabalha comigo 10 anos, é o melhor funcionário que eu tenho. Puxa, Mas o meu superior, daí o delegado, enfim, para encurtar a história, o delegado negociou, devolveram o dinheiro da minha empresa, ele não deu flagrante no motorista e a empresa não mandou ele embora por justa causa. Ele pediu a conta. Nossa. E depois arrumou outro emprego, daí tocou a vida. Agora, se você joga um coitado desse na cadeia, o que acontece com a vida dele? E com a da família, né? Da mulher e você disse que tinha 2 filhos, né? E a família destrói dele. E a não só o família, cara, nossa, toda a é família um dele. desastre. É, Uma devastação. Nossa, né? devastação. Já estava Sofrido, hein? precária, né? é. Não, daí devasta de vez. Aí o cara Deus acaba... do céu. Você ouvindo uma história desse, você reconstitui a pessoa e a situação, entendeu? A forma como você conta ajuda a gente a fazer essa reconstituição. E humaniza Tá. a polícia. Você vê que mesmo Sim, não tenha a gente dúvida, não né? sabe no ambiente policial quantas histórias bonitas tem, quantas... Você ia contando outra quando eu coloquei minha dúvida, você lembrou de outra história? Quando eu coloquei minha dúvida sobre tá. o início do botijão de gás, você ia contando outra história ou não? Não lembro, acho que me perdi então. Tá. Uma outra coisa, um outro autor que você gosta muito, você citou no seu perfil, é o Tchekov, né? Anton Tchekov. Isso, maravilhosos Emocionante. contos dele. Não, emocionante. os contos dele têm essas emoções aí. Tem. Eu vibrei com vários contos dele. O Tchekov, Impressionante. ele veio na... Anton Tchekov, é um escritor século russo. XIX, né? Século XIX. Ah. Então, ele é da mesma época do Tolstói, do Gorky. Né? Ele era médico e ele tinha contato, assim como o médico também tem contato com muitas histórias, porque ele Muitas. sai atender, né, médico naquela época de família, e vê muita situação, muita história social dramática, né? E quando ele gosta de escrever, ele acaba transpondo essas histórias, fazendo numa reelaboração poética, né, para a ficção, para a literatura, e conta outras histórias a partir da realidade precária e dramática que ele viu. É verdade. E ele tem livros de escritas que nos orienta a escrever muito legal. Ele tem um irmão dele que era contista também, menor contista, mas contista. E ele tem vários conselhos preciosos que ele dá por mão dele, que pena que eu não lembro o nome do livro agora, mas seria a arte de escrever, por exemplo. Não é esse o título, mas não é que eu não me lembro. Que dão lições preciosas. E ele Tchekov viveu pouco, tem né? uma história viveu curiosa. Pouco, 44 anos só. É isso. E tem outra história interessante dele, que eu cheguei nele através de um ator famoso aqui em Sorocaba, famoso e muito bom, Ademir Feliziani, ator de teatro. O Ademir montou um espetáculo chamado Sobre os Males que o Fumo Produz, de uma vida submetida ao autoritarismo aqui de um cidadão.
Daí, esse espetáculo, ele apresentou em Sorocaba e eu tive a sorte de assistir. Eu vi o desempenho do Ademir, eu petulantemente era estudante de segundo grau, estudava na OSE, e na OSE havia concurso de teatro entre os alunos. Eu montei um espetáculo com essa peça sobre os males que o fumo produz, e o próprio Ademir foi lá me treinar, me orientar, a fazer umas marcações, me dar umas dicas de montar a peça. Naquele ano eu ganhei melhor ator e melhor espetáculo. Que legal. No concurso da OSE. Puxa. Foi aí que eu tomei contato com o Tchekov. Aí você tomou contato com ele? Com a obra, né? Com a obra. Com a obra. Eu conheci o Tchekov na década de... A obra dele, né? Repetindo. Ele morreu em 1904. Tomei em contato com a obra dele na década de 80. De ler os russos. Você acaba lendo os russos, você acaba encontrando Tchekov, porque ele é um dos gigantes da literatura russa. Você pegar aí o Tolstói, o Dostoiévski, o Gogol, o Gorky, o Tchekov está na mesma categoria, assim. Ele é um dos grandes, dos grandes. Maravilhoso. E também dramaturgo também maravilhoso, né? As Gaivotas. As Gaivotas. Tchekov, qual que é a obra mais famosa dele? Tchekov? Vários contos, né? Vários contos. Tipo um dos contos mais famosos, assim, que a turma mais lembra. Enfermagem. Enfermaria número 16. Isso. Esse é um dos mais citados. Sim. Eu tenho 3 volumes do Tchekov. Que legal. Eu não consegui achar o Enfermaria número 16. Número 16 ou 6? Número 6, 16? Eu não lembro também, mas eu tenho. Mas disse que eu não encontrei, eu procurei até em sebo, não encontrei esse conto. Porque quando você adora um escritor assim, você quer tudo dele, entendeu? Você vai buscando tudo que ele escreve. Porque geralmente quando o escritor é bom assim, no sentido ele é maravilhoso, ele escreve tudo de bom, entendeu? Como um exemplo mais atual, Gabriel Garcia Marques, falam muito dele pelo 100 Anos de Solidão, né? Mas você vai ler O Amor nos Tempos do Cólera, isso é uma maravilha também, entendeu? Você vai ler os contos dele, você vai ler as crônicas, do Patriarca, as crônicas, é uma maravilha. Porque tem obras assim que são tão famosas que falam muito delas, mas a turma acha que só tem essa obra de relevante, mas não, se você olhar a vida dele, tem outras obras tão relevantes quanto. O Tchekov é assim. Então, e contos dele contos sociais também, que mostram desigualdade, contos de amor que mostram que a realidade também interfere nos afetos e nas relações amorosas, como, por exemplo, o cara, tem um conto lá que o cara é bom de grana e é isso o que atrai a garota, entendeu? A moça. E depois ele perde a fortuna e ela cai fora. Ele tem esses contos também que... Parece Nelson Rodrigues, né? Exatamente. Parece também o Morro dos Ventos Vivantes também, né? Também. É uma história de amor, mas é uma história de ambição. Ela gosta do Heathcliff, a Cat, mas o outro cara, o vizinho, né? Ele é rico, né? E aí ela fala com uma empregada da casa do vizinho mesmo. Ela fala que gosta dele, mas ele é degradante. E com o outro ela vai ter uma subida social, né? Uma elevação social na vida. Só que ele ouve que ele é degradante. Aí ele some. Volta 3 anos depois, conseguiu melhorar socialmente, e ele compra ali a casa do Morro dos Ventos Vivantes, que o dono estava em situação financeira ruim, né? Você vê como a vida muda. E aí daí descamba para uma história de vingança. É pesada. O Morro dos Ventos Vivantes é uma grande história, mas é triste e pesada. E é onde os afetos são colocados dentro da realidade que eles são. Eles são movidos... claro, isso não é regra, né? Acontecem exceções também. Mas, na média, eles são movidos a ambições. Isso é triste de dizer, mas é
a realidade. Essas histórias de ambições a gente vai encontrar muito em Shakespeare. Puro Shakespeare. Puro Shakespeare, De ambições, inclusive políticas, né? Isso que está acontecendo no Brasil atualmente, se você for fazer um paralelo, é puro Shakespeare. Inclusive envolve famílias, né? O Hamlet envolve famílias, entendeu? Um querendo passar a perna no outro, um querendo ser superior ao outro e ocupar espaços que estão sendo ocupados pelos atuais, né? E são inescrupulosos, admitem isso e fazem o que tiver à mão para tomar o lugar do outro. Inclusive cometem crimes. É a história do poder. É a história do poder. Né? O poder, o amor, a guerra, o tempo e a ambição. São valores da condição humana que movem os homens, as relações humanas e afetivas, que movem as pessoas. E a genialidade do mal também, que as tramas que você constrói, como no Otelo, o cara constrói uma mentira para vir se vingar de Otelo, que acaba matando a Desdémona e depois se mata. E quando ele descobre que ele foi vítima de uma trama mentirosa que envenenou o espírito dele. Infelizmente. Davi, a gente tem aqui uma mensagem. Uma mensagem aqui queria agradecer as pessoas que estão assistindo, muito obrigado pelos likes. O Sofredor aqui mandou uma mensagem, se é sofredor deve ser corintiano, né? Ele mandou assim: grande Davi, gostaria de saber se ele conseguiu realizar seus sonhos na profissão de jornalismo. Eu não realizei o sonho, depende do que eu sonho. O sonho de contar histórias é muito, muito gostoso, deu para alimentar, mas financeiramente não. Mas o sonho de contar histórias você realizou. Realizou. Eu tenho mais ainda. Sim. E agora agora estou com maior dificuldade na vida de aposentado, que eu pretendia me dedicar mais a estudar mais, me aprofundar mais, estudar literatura e produzir literatura. Entendi. Então eu estou meio lento, mas meu sonho ainda é esse, aproveitar as histórias. Eu agradeço, como é o nome do Sofredor? É o Sofredor. Eu agradeço ao Sofredor a pergunta, mas eu ainda hei de fazer alguma coisinha interessante em cima do que eu produzi como jornalista. Beleza, valeu. Obrigado, Sofredor, pela mensagem. Obrigado, Sofredor, valeu. Você está mais lento em função do Parkinson. Do Parkinson. Que você adquiriu em... 2016. Contraiu em 2016. Como é que foi? Está sendo essa fase, Davi? É difícil. Eu descobri quando faltou força na minha perna esquerda. Não conseguia dirigir, apertar a embreagem do carro, para você ter ideia. E depois, com alguns dificuldade de movimentação, minha filha Camila pegou e falou assim: pai, você precisa ir ao médico, você está estranho, você está diferente. Daí eu fui um neurologista, o neurologista começou a administrar com alguns... não como Parkinson, mas como uma derivação dele, tremor essencial. Ele demorou da Parkinson. Mas minha filha falou: pai, eu tenho um sobrinho que é gerente de um bar na Rua Aparecida, e lá tinha uma professora que frequentava lá, professora de Pilates, que tinha alguma experiência em Parkinson, da Laís Negrão. Daí eu procurei pela Laís e fui na aula de Pilates com ela. Quando eu cheguei, na primeira vez que ela me viu, ela falou: é Parkinson, Davi. Ela deu o palpite dela assim, já de pronto. Daí eu mudei de médico para ouvir a segunda opinião. A médica que eu mudei falou a mesma coisa: Davi, é Parkinson. E o diagnóstico veio primeiro da minha professora de Pilates, a Laís, que é maravilhosa. Eu continuo na academia dela até hoje, com a Laís, e faço 3 vezes por semana, mas tenho atividade a semana toda, não posso parar. Eu tenho atividade, faço 3 vezes por semana Pilates, 3 vezes fisioterapia, fono, e conforme a necessidade, principalmente no verão, eu vou para a piscina. E já está há quanto tempo assim, Davi? Desde 2016. 16, né? E como é que foi lidar com o emocional? Quando você tem um diagnóstico como esse, ou você tem a forma de como reage a ele.
O seu emocional, ele vira um balizador da forma como você vai lidar com a novidade difícil numa nova fase da sua vida. Então, como é que foi isso? Foi um impacto muito forte. Eu fiquei com medo de morrer, falar a verdade. E eu falei assim, eu já tenho um irmão que é acamado, então eu falei assim, puxa, eu preciso ficar mais um pouquinho, preciso fazer mais alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa interessante na vida, mais interessante do que eu já fiz até agora. E eu fiquei revoltado na primeira notícia. Fiquei bravo com Deus, com o mundo. O destino. Com o destino, com tudo, revoltado. Depois eu fiquei deprimido. Mas eu resistia, nunca falei para minha família que eu estava deprimido. Eu ficava, quando eu saía assim sem destino era para chorar. Porque eu não queria chorar em casa, não queria que minhas filhas soubessem. Era mais ou menos aquelas fases da dor, a negação, a revolta, exatamente. A raiva. Raiva, tudo junto. A dor, depois tem a aceitação, tem dizem que são 5 fases. Sim, vocês perguntam assim, por que isso está acontecendo justo comigo, né? Justo comigo. Mas até nisso a Laís foi importante, que ela sabia ouvir, sabia orientar direitinho, e ela sempre foi muito sincera também, muito realista, assim, né? Ó, Davi, hoje é possível tocar, tem bastante remédios, tem bastante possibilidades, você só não pode se entregar, não deixa a doença chegar. E eu faço exatamente o que ela diz, eu não deixo... Na medida do possível, não deixa a doença chegar. Porque se eu parar, se eu não me movimentar todo dia... Mesmo agora, fazendo tudo que eu faço, eu tenho as limitações, se eu não fizer, eu travo de vez. Então, eu me movimento o tempo todo. E você também encontrou na espiritualidade algum conforto, alguma força? Olha, Araújo, eu vou contar uma coisa que eu não contei nem para minha família. Eu fiquei revoltado também com a espiritualidade. Se existe alguém que podia me ajudar. Eu tenho um vizinho que tem uma fé tremenda, ele é evangélico. Um dia ele falou assim, Davi, vá na igreja, me deu um papelzinho, assim, falou assim, você vai ser curado. Falei, se Deus curar meu irmão, já está bom. Meu irmão não foi curado. Seu irmão sofre de quê? De Parkinson também. Mas ele tem fé, graças a Deus. Porque o que é importante é a fé. Se você não acredita em Deus, ou acredita ou não em Deus, mas a fé é importante para te dar consolo e te dar esperança. E te dá força para continuar vivendo. Também. Te dá esperança. A função da fé é essa. Uhum. E, olha, nós chegamos ao término. Com certeza. Nossa, já teríamos rápido, mais hein? História, sim. E agora uma hora passa voando. A hora passa e agora chegou, infelizmente, ao término. Sei que teríamos mais histórias com o Davi, mas precisamos terminar nesse momento. E, Davi, faz favor, olha para essa câmera e dê o seu recado para a nossa audiência e a sua despedida, por favor. Eu agradeço você, Araújo, você, Lucas, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que o meu humilde papo tenha sido útil para alguma coisa, alguma reflexão importante sobre a vida. Nossa, o importante é... Mas, enfim, eu agradeço a atenção de vocês, a generosidade de quem assistiu a esse programa e que eu possa ter contribuído para alguma coisa útil. Acho que é revelar essas coisas que eu revelei pode ser revelador de alguma coisa boa, sei lá. Com certeza. Tomara. Sua história é exemplo de força e de coragem e de esperança também. História inspiradora também. Com certeza. E, Lucas? Eu queria agradecer também ao Davi, agradecer a toda a equipe, ao Pudim, ao Leandro, agradecer também a sua audiência, a presença, as mensagens, aos comentários. E também dizer que para você que está até aqui, para continuar conectado ao canal do Estúdio 48, que mais tarde vai ter mais programas aqui, vai ter Estúdio 48 Entrevista, vai ter Dirigidor Legal, e lembrando que às quintas também tem um programa de Estética e Saúde. Então, muito obrigado e até o próximo programa do Pense Comigo. Será que eu posso dar um último recado? Puxa, por favor. Já vocês tocaram na questão da doença do Parkinson, eu queria deixar a mensagem de que
quem eventualmente se deparar com essa doença, que não desista, que toque em frente. Eu estou desde 2016, eu achei que eu ia morrer no mês seguinte, estou aqui em pé ainda, com dificuldade, mas tocando a vida, falando com vocês, graças a Deus. E eu queria agradecer, inclusive, os profissionais que me põem de pé, que me dão incentivo. A minha família, lógico, e profissionalmente também a Laís, o marido dela, o Marcelo, a Mariana, minha fisioterapeuta, a Alessandra, a fono, e a doutora Natasha, que é minha médica. Ok. Boa, parabéns, Davi. Eu ia fazer uma salva de palmas pro Davi. Puxa vida. Parabéns, Davi. Vamos vocês. Valeu, obrigado. Davi, resiliente, corajoso, uma força incrível, Davi. Lembrar que esta gravação também será postada no meu canal no YouTube, @escritor Araújo. E fica aqui o meu muito obrigado. E quem puder me acompanhar também no Instagram, escritor_Carlos Araújo. Muito obrigado. Até a próxima edição deste Pense Comigo. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu. Tchau.